Shalom, bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer horário que você estiver ouvindo essa mensagem. A você, pastor, a você, presbítero, a você, ateu, a você, gnóstico, a você, Yehud, né? O judeu, né? Qualquer um que estiver aqui ouvindo esse canal. Bom, nós vamos falar hoje é o programa Combatendo. Quer dizer, vamos combater uma heresia chamada preterismo. O preterismo é uma interpretação da escritura, uma escola que acredita que as profecias aconteceram no passado. Bom, vamos avaliar primeiro vamos ler na maneira que eles entendem, para que vocês entendam como eles entendem, né? Para que há algum sentido sim, quando você não tem um outro conhecimento, para que a gente possa realmente entender o porquê eles pensam assim. Vamos lá. Vamos ler o capítulo 24 de Matitias de Mateus. E quando Yehoshua ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Yehoshua, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Estando assentado no monte das oliveiras, chegou-se a ele os seus discípulos e particular, dizendo: dize-nos quando será essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Yehoshua respondeu e disse-lhes: acautelai-vos, porque ninguém vos engane. Então, assim, quando eles perguntam aí, foi colocado no versículo 3, assim, qual será o sinal da sua vinda? Os preteristas entendem que está falando da destruição do templo, que seria o sinal da vinda dele. Então eles entendem que a vinda dele é a destruição do templo, porque o templo era a vida para os Yehudim, né? Aí Yehoshua lhe respondeu e disse: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Mashiach, eu sou o Cristo, né? E enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, de rumores de guerra, olhai-vos e assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, assim, ele está falando de uma. Eles entendem que houve guerra, muitos dizendo Mashiach, porque na época lá muitos disseram Mashiach, né? E, e aí eles começaram a entender que isso já começa naquela época. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. E eles entendem que essas coisas aconteceram na época e realmente aconteceram. Mas todas essas coisas serão o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aí eles entendem que as nações aqui são as nações que estavam lá no mundo antigo, entendeu? Naquele meio ali deles. Porque o mundo inteiro, para realmente em algumas passagens, não é necessariamente o mundo inteiro. Então, tipo, a gente fala assim, aí nessa sala ninguém entendeu. Aí você não vai dizer que ninguém não é o mundo inteiro, né? Entendeu? Ninguém entende o que eu falo, né? Ninguém é necessariamente o mundo inteiro, ninguém é ninguém, né? Ninguém que está na sala. Então assim que eles entendem. Mas isso realmente é possível. A linguística permite isso. Mas vamos lá. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se uns aos outros, e outros serão odiados. Isso aconteceu muito antes do cerco de Jerusalém, né? Na verdade, os seguidores do Mashiach fugiram disso, né? Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que se perseverar até o fim, esse será salvo. Este é o evangelho do reino, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, que ele entenda, então os que estiverem na Yehudéia fuja para os montes. Então ele entendia que aqui era na época, lá no ano 70, quando o imperador foi lá e tentou destruir o templo, né? E matou 1 milhão de Yehudim, né? Aí, entendeu? Aí quem estiver sobre o telhado, não desça e tirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo, não voltará a buscar sua veste. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naquele dia, orai para que vossa fuga não aconteça no inverno, nem no Shabat, porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carta se salvaria, por causa dos escolhidos serão abreviados naqueles dias. Então ele entende que foi um cerco do ano 70 e a destruição de Jerusalém. Entendeu? Aí continua. Então se alguém vos disser, eis que aqui o Mashiach está aqui ou ali, não lhes dei crédito, porque surgirão falsos Mashiach, Nevilim, falsos profetas, falsos cristos, né? Né?
e farão tão grandes sinais esse prodígio que, se possível, for enganaria até os escolhidos. Então, assim, eles entendem que tudo isso aconteceu naquela época, pessoas se dizendo o próprio Mashiach, né? Pessoas se dizendo ungidos, né? Outros se dizendo o próprio Mashiach, o Salvador, né? Outros se dizendo profeta, né? Sim, outros dizendo uns têm unção, né? Quando se diz Mashiach ou Cristo, né? Pode dizer ter unção, não necessariamente o Salvador, né? Eis que eu vou tenho predito, portanto, se vos disser, eis que história no deserto, não acrediteis, eis que história no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e mostra até no ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escureceu, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e a potência dos céus serão abaladas. Essas expressões foram usadas em outros livros que as pessoas conhecem como Antigo Testamento, e eles entendem que isso aconteceu de igual modo no preterismo, entendeu? Então aparecerá o sinal do filho do vindo, do filho do homem, e todas as tribos de terra e lamentarão, farão o filho do homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Então, tipo assim, só que aconteceu no século I, que muitas visões aconteceu estranho naquele primeiro século, como no caso do próprio o Ierussef, né, Flávio Josefo, né? Ele fala que naquela época lá, né, houve muita. Apareceu pessoas de tombreta, houve um carruagem carregando no céu, uma porta se abria, né? E houve um vulto de um fantasma, né? Lá no templo, né? E foi várias aparições houve no primeiro século, coisas estranhíssimas. E esse Flávio José, ele não era tão religioso, ele era apenas um historiador. Ele era religioso, mas ele era mais historiador, sabe? Então, assim, eles usam essa base, tá? Mas eles se esquecem de uma coisa. Entendeu? As profecias falam de um Mashiach que virá reconstruir o templo. Então, se você entende que ele veio para reconstruir o templo, como é que você vai, vamos dizer, acreditar que ele viria destruir o templo? Isso não faz sentido, entendeu? Então, se você não entende que ele não tem princípios de que ele vem construir o templo, né? Ele vem reconstruir o templo, você vai começar a cometer erros, entende? Então você tem que entender o seguinte, entendeu? Que você tem que ter princípios de outros textos para não errar, entendeu? Senão como é que vai ficar? Quer ver só? Vamos tentar entender primeiro Zacarias, né? Que diz o seguinte, foi colocado com o capítulo 14, colocado com o versículo 16 ao 20. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano a ano para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, e acelerarem, né, as festas das cabanas, celebrarem as festas das cabanas. E acontecerá que se algum das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, e Jeová Sebaot, né, o rei dos exércitos, Jeová dos exércitos, né, não virá sobre ela a chuva. E se a família dos israelitas, né, dos egípcios, né, não subir nem virá sobre ele a praga com que Jeová ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Esse será o castigo dos israelitas, ou dos egípcios, e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar as festas das cabanas. Naquele dia se agravará sobre campainhas dos cavalos santidade a Jeová, e as panelas na casa de Jeová serão como a bacias diante do altar. Então aqui está dizendo que os egípcios virão adorar no templo. Entendeu? Então, o judeu, eles acreditavam que o Mashiach reconstruirá o templo, porque o templo daquela época não estava nas medidas que Shilomo deixou, que Ló deixou através de Shilomo. Ele era modificado. Então, o Mashiach virá reconstruir o templo, né? Mas vamos continuar para que a gente possa entender melhor. Agora vamos ler da mentalidade dos que entendem a escritura no decorrer da história, que eu chamo de historicista.
Vamos lá. E quando Yahushua ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrar a estrutura do templo. Yahushua, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, e que não seja derribada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se eles os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Então, ele está perguntando qual será o sinal da sua vinda. Quando que você vai reconstruir o templo? Essa é a pergunta deles. E Yahushua respondendo, disse-lhes: acauteláveis que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Mashiach, enganarão a muitos. Muitos virão se dizendo ser o próprio Cristo, né? O próprio Salvador, né? E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mister que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Então, rumores e rumores de guerras. Mas havia rumores de guerras há muitos anos. Então, o sentido do texto aqui é de uma maneira especial, diferente, mais intensa que o normal. As coisas serão diferentes. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas serão o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e serei odiado de todas as nações por causa do meu nome. Então, serei odiado por causa do meu nome. Então, já houve aquela perseguição? Houve, mas seria uma coisa pior. Mas nós estamos chegando numa época que a pessoa vai saber seu nome, porque ela vai ter na internet, você está totalmente conectado. Não faria mais sentido com os dias de hoje, seria uma coisa muito mais intensa que o normal. Todos que pegam o nome verdadeiro do Mashiach e Yahushua, ele é perseguido de forma sobrenatural, só que vai ser pior, entendeu? Como nunca, ó, nesse tempo muitos se escandalizarão e trair-se uns aos outros, e outros se odiarão. Você pode ver que está uma divisão danada de congregação como nunca se ouve hoje. Ó, surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Quantas pessoas se dizem que são profetas, que profetizam e estão aí na internet passando vergonha? A vergonha está sendo geral. Essa vergonha de ficar se dizendo profeta sem conhecer Torá, sem conhecer o nome do Mashiach, isso vai fazer, está mostrando que isso tudo é vergonha, essa vergonha que está há anos aí. E nunca se ouve, está acontecendo, ó, e está acontecendo num momento sobrenatural. Desde as igrejas pentecostais até agora, não é um momento curto, está acontecendo um período longo. Olha aí. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que é iniquidade? Anomia até no grego. Ou seja, ficar sem a lei, sem a Torá, está se multiplicando pessoas sem a Torá. Sem a lei de Eloar, a lei de Moshe, de Moisés, né, como as pessoas conhecem. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Este é o evangelho do reino, será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Por que testemunho a todas as nações? Porque nação nenhuma hoje do mundo não vive a Torá, nem Israel. Porque antigamente religião e nação era uma coisa só. E nenhuma nação aceitou a Torá. Como podia ter cumprido naquela? Então, é agora. Porque eles já não tinham a Torá, porque eles eram outra religião, outro país, e outra religião a mesma coisa. Mas isso piorou. Entendeu? E serão testemunhas às nações que não quiseram aceitar a Torá, que aceitar que seus pais veio da Torre de Babel e que não aceitaram a sua lei. Quando, pois, virdes que a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel está o lugar santo, que ele entenda. Então, quando o templo for reconstruído, ele vai estar no lugar santo. E quem vai reconstruir? Yahushua, o Mashiach. Porque ele tem que cumprir essa profecia. Senão ele não é o Mashiach. E quando ele vir, muitos vão pensar o quê? Que ele é o anticristo. Porque muitos interpretam aquele texto de Daniel, que está no capítulo 9, como se estivesse falando do Mashiach. Mas não estava falando do Mashiach. Entendeu? É um texto que está no capítulo em Daniel, que vocês vão ver aqui agora, que todo mundo usa dizendo que é o anti-Mashiach, né, que vai vir fazer aquela aliança, né, e essa é a interpretação da maioria, não é isso que está aí? É só você observar um pouquinho o que está acontecendo. Nós estamos num engano tão terrível, veja só, está no capítulo 9, né, as pessoas, né, olha o que as pessoas pensam, que isso aqui está falando do Mashiach, do anti-Mashiach, mas não é, ó, no primeiro de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, qual foi
constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, e Daniel estendia pelo livro do número. Vamos continuar aqui, ó, que vai estar aqui no final, ó, e ele afirmará aliança com muitos por uma semana, e na metade de uma semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre as asas da abominação virá assolador, isso até a consumação, e o que está terminado será derramado sobre o assolador. Então muitas pessoas entendem que aqui está falando do anti-Mashiach, porque aqui em cima, ó, e depois das 62 semanas será cortado o Mashiach, mas não para si mesmo. O povo do príncipe que há de vir destruirá, né? Não, tá aqui, ó, vamos lá. Sabe, ó, sabendo, entenda, saiba que ordem para, ó, vamos lá. Porque aqui, né, ele faz aliança, né, no princípio. Então aqui, ó, então ele faz uma aliança com muitos, né? Aqui que ele faz uma aliança com muitos, as pessoas. Aqui, ó. Porque ele fará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade de uma semana fará cessar o sacrifício e a obrigação. Olha aqui, ó. E as pessoas entendem que aqui tá falando do anti-Mashiach, mas é só pegar o contexto. Entendeu? Se você pegar, ó, depois de 60. Ó, vamos lá. Sebe entenda, desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém, até o Mashiach, o príncipe haverá 7 semanas. Em 62 semanas, a rua e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Mashiach, mas não para si mesmo. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será como uma inundação, até o fim haverá guerra e estão determinadas as assolações. E ele afirmará aliança com muitos. Quem afirmará por uma semana? O Mashiach! O contexto aqui é o Mashiach. E na metade da semana fará cessar o sacrifício, porque depois o sacrifício, uma semana é 7 dias, depois ele fará cessar o sacrifício de oblação sobre as asas da abominação e virá assolador. E isso até a consumação, que é derribar e será derramado sobre o assolador. Talvez aqui vou ter que estudar um pouco mais assim, essa questão de fazer cessar o sacrifício. Talvez a partir do Mashiach não precisa do sacrifício do templo, entendeu? Porque a partir do Mashiach, o sacrifício dele é o que vale. Quem faz a aliança e faz cessar é o Mashiach, né? Se for alguém para cessar, é o Mashiach que vai fazer, que foi o Mashiach que fez isso. Lembra que o templo se destruiu e o sangue dele nos purifica de todo pecado? Então essa é a ideia, entende? Então, tá aqui. Então, vamos voltar lá em Matitierro, Mateus, né? Que a gente vai entender melhor agora. Aqui, ó. Matitierro, Mateus, né? Pra gente ficar um pouquinho entendido. Olha como é que é um problema de a gente não conhecer, né? Olha aqui, ó. Agora vou voltar ao versículo 15. Quando visto que a abominação dos idolatras do que falou o profeta Daniel estiver um lugar santo, que ele entenda, cada um tem um entendimento dessa história, né? Então, o que estiver na Judéia, fujam para os montes. Eu sei quem é provavelmente a abominação aqui. Eu não posso falar agora, entendeu? Porque é uma pessoa que as pessoas gostam muito. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Olha aí. Então é um lugar terrível. Mas ai das grávidas e das que aumentarem naquele dia. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no Shabat. Olha que interessante, muitas pessoas voltando a Torá. Por isso, para orar para que a nossa fuga não seja no Shabat. Olha que interessante. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá. Nunca houve! Me diz, aquele 1 milhão de Yehudim morto, não teve coisa pior do que no primeiro século? Primeira pergunta, olha a perseguição que eles passaram em Israel, na Europa. Os seguidores do Mashiach passaram uma terrível aflição em toda a história. E os Yehudim também. Coisa muito pior que aconteceu no primeiro século. Perseguição, foram espoliados. Nossa, os seguidores do Mashiach, se você pensar no israelita todos, nossa, foi uma bagunça total. Durante a Idade Média, a Igreja Católica, misericórdia. Então, se a igreja não fosse abreviada, ou seja, depois o papado perde poder, aí para bastante, né? Nenhuma carne se salvaria, mas por causa das escolhidas serão abreviados naqueles dias. Então, se alguns vão dizer, eis que o Mashiach está aqui ou ali, não lhes dei crédito. Ou seja, não dê crédito para alguém que disser que o Mashiach, vamos lá, está aqui ou ali, ó.
Porque surgirão falsos Mashiach, falsos ungidos, pessoas que se dizem cheios do Espírito Santo, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que possível será enganaria até os escolhidos. Então ele falou sinais. Qual é a característica dos falsos profetas? Os seus ensinos, hein? Seus enganos. Ó, esse eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto. Se alguém disser, ó, eu apareceu para mim num lugar que ninguém pode testificar que eu vi. Não acredite. Porque quando Moshe aparece para o povo de Israel, há testemunhas. Todo navio acaba tendo algumas testemunhas na sua época. Então, tipo assim, não há testemunhas sobre ele. Ninguém testemunha dele. Não saiais, eis que ele está no interior da casa. Não acrediteis, porque Moshe, né, quando viu. Então alguém já viu. E quem, ó, tem gente, a maioria dos crentes hoje, mais de 99%, segue o homem que disse ter visto ele no deserto. E a sua testemunha foi aquela que disse que viu ele no interior da casa. Aquele que segue viu o Mashiach no deserto. Aquele que viu, né? E a testemunha desse que disse que viu foi um homem que também disse ter visto ele no deserto e testemunhou, não, viu no interior da casa. E testemunha do homem que disse que teve visto ele no deserto. Quem sabe, eu vou revelar um dia isso, se o Lord permitir. Ó, não acrediteis. Se alguém disser que viu no deserto, no interior da casa. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se juntará as águias. Ou seja, na verdade a palavra aqui, Nesher, seria, né? Seria abutres, coisa do tipo. E logo depois das aflições daquele dia, até porque a águia também, deixa eu voltando aqui, a águia também não come coisa morta, né? E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá. O que é o sol aqui? É Eloar. Né, talvez o próprio sol se escureça, né? E a lua não dará mais a luz, que tá falando que da congregação, da carrada da igreja. Lembre-se que quando Yerussef, José, viu aquela visão, na época lá dos seus irmãos, você lembra? Que ele viu o sol, a lua e as estrelas, 11 estrelas. 11 estrelas eram os seus irmãos, que eram 11 irmãos, né? O sol e a lua era quem? A lua é quem? Até em Guilherme Apocalipse. É a congregação, é a carrala, né? Ou a mulher, né? E já o sol é o quê? É Eloar, o próprio Deus, como vocês entendem, né? Eloar. Então, quando o sol se escurece, quando a congregação der mais a luz, as estrelas cairão do céu. Quem as estrelas? São os crentes espirituais. E as potências dos céus serão abalados. Aí, então aparecerá o sinal sinal do Filho do Homem. E todas as tribos e terra lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. E ele enviará seus anjos com rigor, clamor de trombeta, e os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos e uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornarem termo, brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Então, quando isso acontece, a brotar a figueira, aquela coisa toda, é o verão. Igualmente, quando vi de todas essas coisas, sabeis que ela está próxima às portas. Então, todas essas coisas acontecem de forma muito diferente, muito forte, que não parece que agora está acontecendo. Quanto crente, misericórdia, olha a bagunça de hoje, olha na internet. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Que é esta geração? Esta geração, essa é que está na tua mão, essa que está na mão do outro. Pensa assim, imagina que tem algo na tua mão. Tem algo na tua mão, é esta. Tem algo na sua, é essa. Tem mais longe, aquela. É esta geração que estiver vivendo todos esses sinais. Não é essa que estava ali naquele momento. Eles entendem, os futuristas, que era esta que estava ali no momento. Mas essa não é o que está na história. É o que estava vivendo aquilo. Entendeu? Saber que está próximo à porta. A verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia, a hora, ninguém sabe, nem os melachim, nem os anjos, céu unicamente o meu Pai. Como foi dito no dia de Noar, assim será também na vida do Filho do Homem. Porquanto assim, como os dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam, davam em casamento, até o dia que Noar entrou na arca. Então, seguinte, olha. Então, na verdade, quando se fala aqui, quando ele fala que não haverá pedra sobre pedra do templo, e os discípulos perguntam, dizem quando será o sinal da sua vinda, será quando?
quando será a reconstrução do templo. Ele vai vir para reconstruir o templo. Quando ele disser que, na verdade, dias que nunca houve, gente, houve dias piores que o ano 70. Tá bom? Então, entendeu? Então, quando fala de esta geração, é a esta que estivesse vivendo todas essas coisas. E essa geração parece que está vivendo o pior tempo de todos os tempos. O pessoal da internet aí, entendeu? Então parece que vai ser próximo aí. A gente não saberia o dia, mas saberíamos a época. Nós saberíamos como estava próximo. Porque no casamento judaico, quando o noivo faz uma promessa, faz um contrato de casamento, vai buscar ela, ele pode ficar até 2 anos. Ele não sabe, a noiva não sabe o dia, mas sabe a época, sabia? Então esse é o acordo do casamento judaico. E pode ver que eles são jogados no alto, aquela coisa toda, né? Então, nós não saberíamos o dia, mas saberíamos a época. Entendeu? Shalom para todos. Tá esclarecido? Contra o preterismo? Shalom para todos. Amém, meus amados arrimos. Amém.